Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos fazer uma reflexão. Será que essa matéria aqui do Estadão ela está correta? Será que tem como a gente averiguar essa situação? Olha que matéria interessante que foi passada no Estadão agora no ano de 2023, tá? Como seria se os homens fossem extintos? Um mundo só de mulheres é possível, segundo a ciência. Imagine um mundo habitado somente por mulheres, onde casais de mulheres concebem seus filhos sem a interferência dos homens. Quem aqui não assistiu Mulher Maravilha, aquelas Amazonas? Sempre tem uma história como essa, né? Como seria uma sociedade se não existissem os homens? Será que é possível de imaginar? Vamos fazer essa reflexão? E para fazer essa reflexão, eu vou utilizar da maiêutica. A maiêutica, ela consiste no questionamento. A busca pela verdade, você mesmo vai encontrar a resposta através do próprio questionamento. Mas antes de eu falar desse assunto, participe do conteúdo premium, tá? Nosso veículo de comunicação oficial é o primeiro link aqui embaixo na descrição. No momento as vagas estão fechadas e vai demorar um pouco para elas serem abertas novamente, mas é extremamente importante que você participe para você saber, as pessoas que participaram neste semestre de agora, as pessoas, o que você vai receber, os grupos, assuntos aos quais eu não posso falar aqui pela internet, estudo de casos de alunos que tiveram sucesso. Então, né, é só você participar aí, é o primeiro link na descrição. É nosso veículo de comunicação oficial e você vai ser notificado quando forem abertas novas vagas, tá bom? Então o primeiro link aqui embaixo. Pois bem, para essa matéria aqui do Estadão, né, nós temos também aqui a mesma coisa. Inclusive eu tentei um vídeo para poder falar sobre esse assunto. Eu não pago conteúdo exclusivo para assinantes do Estadão, tá? Eu não pago e também não tenho interesse nenhum em pagar para uma empresa que tenta menosprezar o homem, tá? Qualquer empresa que utiliza de viés ideológico, tenta menosprezar o homem, para mim não merece o meu dinheiro, tá bom? Pois bem, vamos fazer uma reflexão profunda e filosófica aqui, tá? Olha só, como seria uma sociedade sem homens? Vamos imaginar o planeta Terra sem homens, tá? Vamos tentar chegar nessa conclusão aqui, um planeta Terra sem homens. Vamos começar com o primeiro fator, eletricidade. Eletricidade, tá? Você já viu como é que é feito a manutenção daquelas grandes torres de energia elétrica? Muitas vezes, um helicóptero ele fica em cima daquela torre, aí desce uma corda, dessa corda desce um operário, esse operário ele vai ficar pendurado em cima daquela corda bamba, ele vai ter que andar fazendo isso aqui, engatinhando como se fosse do exército, para chegar no lugar onde está tendo problema e fazer a manutenção. Você já viu alguma mulher fazendo esse tipo de manutenção? A gente está falando sobre isso aqui, ó. Torre, estação, energia elétrica, manutenção, tá? Só para você poder entender, ó. Só para ficar fácil aqui de você entender. Inclusive tem até um videozinho aqui do helicóptero, ó. Aquele negócio que eu falei do helicóptero, de como que o helicóptero ele chega para fazer as coisas. Mas olha só que coisa interessante. Vamos chegar a uma conclusão, tá? Você vê alguma mulher nessa área? Olha aqui. Você vê alguma mulher? Isso aqui é uma torre simples. Tem alguma mulher aqui? Não tem. É uma profissão de alto risco. Lembra que você pode morrer só de enfiar o dedo na tomada com 110 e 220 volts. Uma torre como essa passa muito acima de 50 kVA. Muito acima. Então, dependendo da situação, se você errar por 1 milímetro, você vira pó. Literalmente pó. Você não é nem carbonizado, você vira farelo. Tá? E todo mundo que estiver com você vai pagar o preço. Então você imagina. Outra coisa interessante aqui, vamos falar de coisas interessantes aqui, tá? Outra imagem aqui para vocês, ó. Uma imagem aqui importante, ó.
Olha só. Isso aqui é um poste comum. É um poste comum. Você vê aqui alguma mulher trabalhando na manutenção dos postes? Tô pegando a matéria do Estadão. Como seria se os homens fossem extintos? Aí entra uma questão. Vamos lá, vamos fazer uma reflexão profunda e filosófica aqui. Vamos fazer uma reflexão profunda. Quem faz a manutenção na rede elétrica, quem faz a construção de novos postos de energia, quem faz todo esse trâmite de manutenção é homens. Não tem uma mulher sequer. Não existe nem a estatística de 0,0000. Não existe. São apenas homens que fazem essa manutenção. Primeiro que as mulheres não têm nem porte físico para ficar em cima de uma corda bamba e fazendo a manutenção, correndo o risco de ser pulverizada. Então praticamente são os homens. Faça uma reflexão profunda. A sociedade atual, só com energia elétrica, eu vou deixar de lado muita coisa. Vamos lá, só com energia elétrica. Já não teria energia elétrica. Se nós tivéssemos uma sociedade, segundo o Estadão, né, onde os homens fossem extintos, nós não teríamos eletricidade. Porque quem faz a manutenção são os homens. Vamos lá, fazendo uma reflexão. Se você não tiver eletricidade, como é que vai funcionar? Né, os prédios, as casas, a internet? Então, nós teríamos uma sociedade sem internet, porque a internet precisa de energia para você funcionar, igual o seu roteador. As casas não teriam energia, ok? Hoje, o sistema de saneamento básico, ele precisa de energia elétrica. Olha só, sistema de saneamento básico. Só para vocês entenderem mais ou menos como que funciona um sistema de saneamento básico, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem. O que é o sistema de saneamento básico? Ele vai pegar a água do rio, que é uma água insalubre, e ele vai utilizar produtos e certos tipos de tecnologia para fazer com que essa água chegue na sua residência potável para você beber. Recomenda-se o uso de um filtro, mas o sistema de saneamento básico ele funciona dessa forma. Faço uma pergunta para você. Se não tiver energia elétrica, como é que você vai purificar essa água? Se não tiver energia elétrica, em apenas 2 horas, a água que vai sair da sua torneira já vai ser insalubre. Já vai ser uma água que não foi tratada. E aí, meu irmão, você terá uma grande quantidade de micróbios, bactérias, parasitas e tudo mais que você pode imaginar em apenas 2 horas. Ou seja, sem energia elétrica, você não tem água potável. Outra coisa, o sistema de esgoto. Quando você dá descarga e você manda lá as suas coisas embora, pode parecer que aquilo ali não tem eletricidade, mas existe um grande painel que faz com que aquilo ali funcione. E aí aquilo ali vai parar de funcionar. O sistema de saneamento básico das pequenas cidades vão continuar funcionando. Mas o sistema de saneamento básico das grandes metrópoles, muitas vezes com prédios de 20 andares, eles precisam de uma logística e de uma infraestrutura. Eles vão parar de funcionar. Então nós vamos ter aqui, sem a energia elétrica, nós não temos mais água potável e o sistema de saneamento básico vai dar problema no máximo em 1-2 dias. Sem energia elétrica, a bolsa de valores não funciona. Todas as empresas vão para zero. Se todas as empresas vão para zero, só com eletricidade, hein? Como é que as pessoas vão trabalhar? Ué, porque se você não vai receber salário, para quê? Para que um policial vai arriscar sua própria vida se simplesmente o sistema colapsou? Ninguém vai receber mais salário. Então, a base de uma sociedade é a eletricidade. A base de uma sociedade, o que fundamenta uma sociedade, é a eletricidade. A eletricidade é o que fundamenta uma sociedade. Então, se não tiver eletricidade, toda a sociedade sucumbe. E aí eu faço uma pergunta: tem alguma mulher que trabalha nisso aqui? Que mexe com esse tipo de coisa? Eu acho que não. E aí eu vou colocar uma coisa aqui só para vocês poderem ver aqui, ó. Manutenção, torre, energia
Elétrica China. Vamos ver se eu consigo pegar alguns vídeos aqui, ó. Olha aqui. Vamos lá. Tem alguma mulher que você vê trabalhando fazendo isso aqui, ó? Olha aqui. Isso aqui são trabalhadores andando. Olha como é que eles têm que andar. Pra quê? Pra fazer a manutenção na rede elétrica da China. Meu irmão, olha aqui. Olha o que a pessoa tem que fazer. Olha o que o cara tem que fazer. Olha a altura que ele tá pra fazer isso aqui. Olha esse outro aqui, ó. Olha isso aqui. Tá achando pouco? Olha aqui o cara. Olha onde é que o cara tá. Pergunta, tem alguma mulher trabalhando aqui? Não. Então somente, tá? Voltando ao assunto aqui. Como seria uma sociedade se os homens fossem extintos? Não haveria sociedade. Não haveria. Sem energia elétrica, iria gerar um caos. Supermercado, a comida ia estragar. Os semáforos iriam parar de funcionar. O trânsito viraria um caos. O mundo, em menos de 48 horas, viraria um verdadeiro Mad Max. Em 48 horas. Ou seja, somente a eletricidade já mostra que é a necessidade dos homens. Então, ponto número 1. Uma sociedade onde os homens fossem extintos não existe. Né? E segundo a ciência, o mundo só de mulheres é possível. Né? Olha só. Construção de prédios antigos. Fotos. Olha só. Construção de prédios antigos. Vamos ver como é que eram feitos os prédios antigos. Ó. Tá? Eu acho que eu vou colocar aqui Nova York, aqui, que eu acho que é mais fácil. Nova York. Tem umas imagens sensacionais aqui. Só pra gente ver se eu vou encontrar essas imagens aqui, tá? Só pra você poder entender. Tá? Trabalhadores, altura, prédios antigos. Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui. Só pra vocês verem, tá? Você vai ver um monte de homem. Antigamente não existia segurança do trabalho, tá? Agradeça a existência desse novo viés. Olha só, os homens sentados numa vigorna para poder fazer a sua refeição, ó. Olha aqui. Sem amparo, sem corda de proteção. Olha a altura que os caras estão. Olha os prédios de baixo. Olha a altura que os caras estão. Faço uma pergunta. O jogo dos 7 erros. Tem alguma mulher aqui? Tem alguma mulher aqui? Não. Então, assim, cada vez que eu me aprofundo nesse assunto, você vai percebendo a extrema necessidade dos homens. A extrema necessidade dos homens, ó. Você não vê uma mulher aqui. Aí nós temos os caras que usam aquelas plataformas para fazer limpeza de vidro. E aí vai esgoto. Eu não vou colocar imagem de esgoto aqui, não. Mas você vai ver os homens, os caras às vezes usam roupas especiais. O cocô vem até aqui, ó. E os caras tendo que fazer limpeza dentro do bueiro. Você viu alguma mulher? Então, só para explicar para vocês, tá? Eu não vou ler essa matéria aqui, porque para mim é uma matéria fantasiosa, uma matéria muito muito envergada para as trevas. Como seria se os homens fossem extintos, né? Isso é matéria de que não tem o que fazer. Não funcionaria, a sociedade não funcionaria. Essa é a resposta. Essa é a resposta. Então, eu não estou desmerecendo a mulher. O intuito do vídeo de hoje não é desmerecer a mulher, mas é preciso valorizar o homem. É preciso valorizar o homem. Quem construiu, pavimentou as rodovias com asfalto foram os homens. Quem construiu esses prédios arranha-céus foram os homens. Quem construiu 99,99999% das casas foram os homens. Quem faz a manutenção da rede elétrica, do esgoto, do setor hidráulico são os homens. Quem vai para a guerra são os homens. Então, os homens, eles são a pedra angular de uma sociedade. Se você não tiver os homens, a sociedade não avança. Aí me vem um cara, me lança um artigo falando que se removessem os homens da sociedade,
Existe até um vídeo aqui que eu acho bem interessante, ó. Pegaram algumas mulheres e alguns homens e colocaram eles numa ilha, tá? E aí pegaram um grupo de mulheres, um grupo de homens e botaram numa ilha. O grupo de mulheres não mistura com o grupo de homens. E o grupo de homens não mistura, são ambos separados. Colocaram numa ilha e falaram assim: tente sobreviver. Foi um documentário que foi feito. Eu acredito, eu não lembro qual foi a emissora que fez esse documentário. Mas a proposta era o quê? Era mostrar que as mulheres teriam a capacidade de sobreviver na floresta, né? E que os homens não seriam tão importantes assim. Mesma coisa que aquele cara estava falando ali. Mesma coisa. Aí o que aconteceu, ó? Olha só. Você viu aqui, ó. Botaram até uma médica, uma mulher que é médica. Pra quê? Porque se uma mulher passar mal, a outra lá vai socorrer. Botaram mulher, botaram os homens e pegaram. Olha aqui, ó. Botaram umas mulheres lá no barco. Você vai sobreviver nessa ilha aqui, ó. Tá. E aí, olha só. E a mulher tá preocupada com as suas roupas, né? Trouxe até câmera. A mulher, ela veio até de GoPro, ó. A mulher, né, elas estavam tão convictas que elas iriam sobreviver que a mulher veio até de GoPro, velho. Não, vou mostrar que eu realmente consigo sobreviver, que eu consigo fazer fogo. Os homens, ó. Olha só. Os caras já foram de bota, os caras já foram. Não é nada, as mulheres, não, nós vamos sobreviver. Os caras já fizeram fogo. Os homens tudo junto, ó. Fizeram fogo. Olha os caras comemorando. E as mulheres, ó, elas não conseguem dormir, elas têm medo, com problemas da noite, não conseguem fazer fogo, né? Olha só, os caras, ó, comemorando a pesca, ó. Os caras, em poucos dias, construíram um QG, um lugar para eles ficarem. Em poucos dias já estavam pescando, fogo e água potável. Em poucos dias. E as mulheres não tinham desenvolvido nada. As mulheres, até onde eu sei aqui, elas estavam escondidas num negócio de banana. Aqui, ó. A mulher pegou uma folha de bananeira e estava escondida na folha de bananeira para poder não pegar vento nem nada. Olha lá. Olha que diferença. Aí os homens foram lá e caçaram, né? Aí elas vão falando, não, fica tranquilo. Olha como é que chegou as mulheres. Aí a televisão, o documentário deu errado, né? Deu errado o documentário. Eles queriam provar que as mulheres eram capazes, não são. E aí, basicamente, o que eles fizeram? Pegaram as mulheres e misturaram ela com os homens. Misturaram ela com os homens para poder sobreviver, né? Olha só a cara das mulheres, ó. Elas chegando no acampamento dos homens, ó. Olha a cara de fome e de desespero das mulheres, ó. Olha a cara dessas duas. Olha a cara dessa mulher aqui, ó. Olha a cara que a mulher tá de fome e de desespero de estar na floresta, meu irmão. Olha a cara. Aí eu te faço, ó. Isso aqui, ó, é o tipo de serviço que os homens fazem, ó. Bigorna, tudo. E eu já falei aqui. Aí eu digo pra cada um de vocês. E olha aqui. Olha esse sisteminha aqui, ó. Ó. Aí eu digo pra vocês, ó. Digo pra vocês. Tem alguma mulher que trabalha com isso aqui? Não. Então essa é uma matéria do Estadão que ela é envergada para as trevas, para tentar de alguma maneira menosprezar o homem. Só que na verdade quem constrói a sociedade é o homem. Uma sociedade onde não tem os homens, é uma sociedade que em pouquíssimo tempo ela vai deixar de existir, ela vai entrar em colapso. Só pela parte da energia elétrica, que é o fundamento da nossa sociedade moderna, acabou. E se as mulheres tiverem que sobreviver na floresta, elas não vão conseguir, eu já mostrei aqui. Ou seja, em menos de 90 dias, um ano, nós vamos ter um planeta que não tem mais seres humanos. Porque as mulheres não vão sobreviver a isso. Agora, segundo a própria Bíblia, como que foi o Jardim do Éden com Adão sem Eva? A Bíblia ela faz uma retratação. Existem algumas analogias bíblicas que dizem que um ano para o homem é 1000 anos para Deus. E dizem que em vez da Terra ter sido criada em 6 dias, foram 6.000 anos. Né?
Tudo bem, a data cada um fica com a sua, que existem várias interpretações. Mas fato é, Adão, quando estava no paraíso e não existia Eva, Adão afrontou a Deus, mentiu para Deus ou comeu do fruto proibido? Não, né? E Abraão, que deu ouvido a Sara, e Deus falou com Abraão para ele não, que daria filhos pelo ventre de Sara. Daria filhos e seria mais numeroso que os povos das estrelas. Sara não acreditou, zombou do próprio Deus na presença de Deus, a ponto que Deus falasse assim: por que sua mulher está rindo? Outra coisa, Sara instigou Abraão a deitar com a concubina, que se gerou posteriormente a religião do Islã. Então, só para tu ver, o rei Davi, ele foi seduzido pela mulher do seu amigo, que subia no terraço do prédio e ficava despida, né, e tinha um corpo esbelto, fazia gerar atração no rei Davi. Salomão foi um homem de virtudes, um homem sábio, um dos reis mais virtuosos do povo de Israel. O que fez Salomão entrar em queda? Por que o reinado de Salomão foi um reinado terrível? Porque ele se envolveu com mulheres pagãs. E o Criador mandou o seu aviso. Olha a história, por exemplo, de Herodes e Jezabel. Olha em Apocalipse a grande meretriz que beberá do sangue dos justos. Então, venho eu dizer para vocês, inclusive, a Bíblia mesmo não tem anja, não existe anja, mas sim anjo. Então, deixo bem claro aqui para vocês, bem claro, que a mulher, ela é um fundamento importante na sociedade. Agora, afirmar que se não tivessem homens na sociedade, apenas mulheres, elas viveriam um mundo utópico? Não. Fizeram uma loja onde só tinha mulheres gerenciando, né? uma startup de café. Só tinha mulheres gerenciando, só tinha mulheres empregadas. Startup faliu em 90 dias. Então, afirmar que você consegue viver numa sociedade sem homens é mentira. Agora, os homens conseguem viver sem mulheres. Se os homens se relacionassem com robôs femininas e os filhos fossem gerados em úteros artificiais e não existisse mais a mulher na Terra, a sociedade continuaria existindo do mesmo jeito. Porque os homens iriam fazer a manutenção na rede elétrica, os homens se embocariam no esgoto, os caras subiriam em prédio. Então a sociedade continuaria existindo. Os homens não precisam das mulheres para sobreviver. Agora as mulheres precisam dos homens para que a sociedade exista. Os homens, eles não querem mais direito que as mulheres. Não querem mais direito que as mulheres. A única coisa que o homem quer é a paz consigo mesmo. Não satisfeito em desgraçar a própria vida, como esses feministas fazem, eles estão querendo nos alcançar também. Então, o intuito de uma matéria como essa do Estadão não é uma matéria que o foco dela é algo científico, bem elaborado. Não, é menosprezar os homens. Esses os homens que compunham a sociedade. Então, deixo aqui o meu profundo remorso a esse traidor do seu próprio gênero, meu profundo remorso por alguém que desmerece aqueles que construíram a sociedade. Estão pintando o homem como se ele fosse mau, só que foi o homem que constituiu tudo. Por isso o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus e a mulher foi feita da costela de Adão, segundo a própria Bíblia. Tá bom? Mas você é livre para você acreditar no que você quiser. Então, finalizando esse vídeo hoje, o propósito do vídeo nunca foi desmerecer a mulher, nunca foi, mas mostrar para as mulheres através desse vídeo que elas precisam dos homens e que se não tivesse homem na sociedade, elas não estariam nem vivas. Então, não desmereça os homens, vocês não têm noção da importância que o homem faz numa sociedade. Eu espero que esse vídeo tenha gerado uma reflexão filosófica a tal ponto que você comece a valorizar os homens adequadamente e não tratem ele como lixo, tá bom?
Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.